Olá pessoal, está aqui é o professor Sansao ou Teacher Sansao e hoje nós temos o Past Continuous ou Past Progressive na língua inglesa. Vamos começar com a forma ou a estrutura, como preferirem, e depois nós vamos então saber quando e como é que nós usamos o Past Continuous ou Past Progressive. Então vamos lá começar com a forma. O past continuous normalmente forma-se da seguinte maneira. Nós temos o subject, que é o she, por exemplo. Depois nós temos o verbo to be no passado, que só existem dois, que é o was e o were. No caso do she é o was. Depois nós temos então o verbo principal, acoplado com o ing form, ou seja, com a estrutura ing. Então seria, vamos lá ver o exemplo, she was cooking beans. She, subject, was, verb to be in the past, cook plus ing, que então passa a ser o verbo principal. Esta é a forma na afirmativa. Para, então, transformarmos esta frase em interrogativa, nós só trocamos a posição do verbo to be e do subject, nesse caso she, então nós vamos com o exemplo que seria was she cooking beans? Oh yes, she was. Oh no, she wasn't. E o mesmo exemplo na negativa seria she was not cooking beans. Só acrescentamos a palavra not. Ali está, então, a forma, a estrutura do past continuous na língua inglesa. E aonde e como é que nós usamos o past continuous ou o past progressive? Vamos lá pegar no mesmo exemplo, she was cooking beans. Normalmente usamos o past continuous numa ação que está a decorrer ou que decorreu no passado. Uma ação temporária que num tempo específico, então, continuamente, vamos assim dizer, decorreu no passado. Por exemplo, vamos lá buscar um tempo específico, às 8 da noite, at 8 o'clock p.m., she was cooking beans at 8 o'clock p.m. last night. Presta bem atenção, aqui a combinação entre o passado simples e o passado continuous, que nesse caso é o past continuous e o past simple. When I called, she was cooking beans. Então alguém ligou no passado e no momento em que a outra pessoa ligou, a pessoa em questão estava a cozinhar. Vamos dizer às 8 da noite. Vamos lá repetir o exemplo. When I called, she was cooking beans. Então, a ação é temporária, é contínua, num tempo específico, vamos dizer às 8 da noite, em que alguém ligou e a pessoa estava então a fazer ou a cozinhar. Ok? Então vamos lá recapitular. O past continuous nós normalmente usamos quando temos uma ação temporária no passado em que é então relatada com a ação contínua, ou seja, relatada quando está a decorrer no passado simples ou no past simple. O exemplo que nós vimos aqui é when I called, she was cooking beans. Quando eu liguei, aquela pessoa estava a cozinhar. A ação é temporária, não terminou, logo nós temos que usar o past continuous e não o past simple. Ok? Por hoje é tudo. Vemo-nos no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.